E fala galera, a Jota aqui, primeiro episódio, praticamente, canal de lives. Isso daqui não vai sair no canal principal, mas vai sair no canal de lives. Isso daqui é uma live gravada já. Pra quem tá assistindo aqui ao vivo, tá sendo gravado. Então, a live aqui tá sendo gravado em... porra. Primeira vez que eu faço isso. Esse episódio aqui tá sendo gravado durante uma live que tá sendo feita na Twitch. Me segue aí na Twitch, na moralzinha, pô. Onde eu estou lendo as light novels. Hoje, vamos estar lendo Argue o Império, Cobras, Cartas e Cultivo e o Assassino do Bosque da Solidão. Cada vídeo vai ser separado por light novel que eu vou estar fazendo. Então, hoje na de Argue o Império vai ser os quatro capítulos nesse episódio. Aí vai ser assim no decorrer dos outros. Eu já li todos os outros capítulos. Eu não sei se eu gravo também eles lendo de novo, mas depende do que é que vão botar aí nos comentários. Então bora lá, capítulo 168. Ô Felipe, você tá ligado que é complicado fazer isso, né? Talvez até com... Não dá. Tava no outro computador antes dele dar pau. Eu tinha um negócio aqui que reduzia a tela que eu leio e aparece o chat. Não, então, depende do que o pessoal vai comentar lá no vídeo. Mais do que eu já ter descoberto quem é a assassina antes dela aparecer, só pelo comentário de a assassina aparece quando ela nunca está em cena. Tem a possibilidade dela ser assassina. Sempre quando ela tá, a assassina aparece. Sempre quando a assassina tá, ela não tá. Eu descobri isso daí sem spoiler. Quero meus créditos. Bom, vamos lá, foco. Capítulo 168. Desafio de ferro. O elevador descia por uma tubulação de material transparente como vidro, porém resistente como aço. Os príncipes enchiam os olhos com o espetáculo que se desenrolava ao redor. As colossais arenas interligadas cresciam à medida que se aproximavam, como titãs adormecidos sob o solo. O farvalhar das folhas na arena flutuante mais alta soava como um sussurro de passos pesados e relixares distantes, criaturas ocultas nas sombras da mata. Logo abaixo o calor aumentava até o ar parecia arder. O sol escorria pelas têmporas dos liberianos, enquanto o magma jorrava das fendas da arena de fogo. Que calor! Murmurou o talho ofegante. Sua armadura reagia de repente, emitindo um breve lampejo azul. Runas se acenderam sobre o metal. Neutralizando o calor em seu corpo. Ela ergueu uma sobrancelha. A armadura reagiu sozinha. Ela que puxou alguns centímetros de sua lâmina e uma brisa gélida varreu o elevador, congelando o ar ao redor. O alívio foi imediato. Obrigado, Príncipe Relic, disse Marco, respirando fundo. Nem quero saber como consegue manter um vulcão ativo aqui. É melhor não saber mesmo, Morgan riu. Mas vai descobrir logo. Aos poucos, o calor extremo cedeu ao frio cortante. O ar branco e seco começou a morder suas peles, e o vapor escapava das bocas. Ei, Hellis. Cássia protestou. Cássia protestou, os dentes batendo. Quer congelar a gente, é isso? Ah, foi mal. Hellis respondeu, recuando a lâmina. Nem havia percebido. Mas o frio não cessou e logo perceberam o motivo. A arena seguinte surgia diante deles. Um império de gelo e montanhas, congeladas sob uma nevasca constante. Cássia suspirou, pondo a mão esquerda ao cabo da espada em sua cintura e produzindo uma chama na palma da outra mão. Já sei onde isso vai dar. Choque térmico. Minutos depois, o elevador parou diante de um corredor iluminado.
por letreiros de neon e painéis vibrantes nas paredes. Incontáveis quadros se alinhavam, cada um com inscrições e assinaturas antigas. Vive Mado Serviço Ode. Latim. Estava escrito em um quadro com a caligrafia particularmente difícil de se compreender pela falta de traços retos e alguns erros de ortografia. No final, um número aparecia e do lado dele um nome. 118. Jim. Jim, aquele pirralho fofoqueiro, perdeu o tempo de novo dando esses quadros eternos para todo mundo espalhar fofoca. Este estava com tudo escrito certo, porém, a letra era um garrancho definitivo. E mais uma vez um número e um nome marcava o final. 120, Viviane. Nossas anotações viverão para sempre com uma fusão de cristais negros e a magia de Jim. Agora a letra era bonita e de fácil entendimento. No final estava escrito 347, Ana. O maluco não sabe escrever nem o próprio nome direito, mas é capaz de fazer uma magia tão absurda dessas. Claro que quem lê isso no futuro vai achar que é só um quadro bobo, mas o autor parecia não ter terminado a frase porque o espaço do quadro havia acabado, mas ele não deixou de assinar. 390 Valvir ou Valvir? Incontáveis quadros se erguiam pelas paredes do corredor, e foi aí que eles perceberam que eles iam desde aquele corredor até a superfície lá em cima, no final da rua da Cidade dos Corajosos. E o que são esses quadros? Edgar perguntou. Isso? São algumas das anotações das pessoas que passaram 2 séculos para concluir a arena há quase 800 anos atrás. A conclusão da construção da arena foi no 2º século pós-escravidão da nossa raça. Como isso pode ter durado tanto tempo? Alice se viu perguntando. Helic e Cassia sentiam uma pequena essência mágica vinda de cada quadro. Cada um deles com a mesma assinatura de mana, característica, mas com suas essências diferentes. Era como se a mana segurasse a essência de várias pessoas. Foque no que está na nossa frente agora, Pressara disse para um de andar. O grupo que olhava para os lados, lendo os vários quadros, focou o olhar para a frente. Várias pessoas estavam aguardando na frente de um enorme portão de ferro fundido, que isolava eles do frio gélido da primeira construção monumental de gelo e ficava do outro lado. Edgar observou que após aquele portão, nas laterais, em espirais ao redor das arenas flutuantes, arquibancadas se erguiam com uma multidão fervorosa e ansiosa. No centro, uma mulher se destacava com um palanque flutuante. Pele branca, cabelos loiros, volumosos, um sorriso selvagem e um tapa-olho sobre o olho esquerdo. Seu braço direito era metade carne e metade máquina. Bom dia, fãs da Arena de Ferro. Sua voz rugiu pelos amplificadores, ecoando por toda a arena. Estão prontos para mais um dia de lutas, suor, sangue e glória? A multidão respondeu em uníssono, vibrando como um trovão. Aquela ali é o Hermes daqui? Casa perguntou, erguendo uma sobrancelha. Se olhar analítico, medindo cada curva e silhueta. É o Cássio, não tem jeito. O cara o Cássio vendo mulher. Mangekyou o Sharingan. Aqui. Seu pensamento foi rápido e instintivo. Seus fartos, belo quadril e algumas marcas de expressões revelam ser mais madura, deveras interessante. Neuron Activation. Eric, por sua vez, analisava os seus arredores. As presenças ali, as manas eram grandes e poderosas, sem dúvidas, a elite da cidade dos corajosos. E os que não possuíam mana portavam maquinários e equipamentos que não deixavam dúvidas de serem Argentex. O príncipe mais novo sentiu uma mana familiar entre a multidão, mas assim que tentou encontrar pessoas de mana conhecida, a apresentadora voltou a falar chamando sua atenção. Eu me chamo Su,
e serei a locutora desta corrida de ascensão à Cidade de Ferro, anunciou com um brilho enlouquecido no olho violeta. Agora, para os novatos e estrangeiros, explicarei como tudo funciona. Diferente da Arena dos Corajosos, onde ocorre combates de 1 contra 1, aqui na Arena de Ferro é uma batalha total. Todos contra todos, com um único objetivo: chegar ao topo vivo e atravessar o portão que leva à Cidade de Ferro. Ela ergueu o braço mecânico e sorriu debochada. Simples, não é? A plateia rugiu em risadas e aplausos como se tivesse ouvido uma piada deliciosa. Mas é claro que não seria tão fácil assim. Tu prosseguiu, a voz ecoando pelos amplificadores. Além de sobreviver às 3 arenas flutuantes e às criaturas selvagens que habitam nelas, vocês também terão de lidar com os desafiados. Aqueles que vocês mesmos convocaram e que estarão escondidos, esperando o momento perfeito para o bote. Ela inclinou a cabeça, um sorriso torto dançando em seus lábios. É claro que, se quiserem, eles também podem caçar outros competidores. Só por diversão. A multidão explodiu em êxtase. Então espero que tenham escolhido com sabedoria quem convidaram para esta arena. Boa sorte, vocês vão precisar. Marco engoliu em seco. Isso é sério? É praticamente uma guerra sem regras. Você nos fez desafiar uns caras bem fortes. Tessar respondeu, sua voz calma e cortante. É exatamente isso. Quando alguém desafia outro nessa arena, deve levar em conta o impacto que esse embate teria em um cenário real de guerra. Cada arena foi construída para aprimorar os instintos de sobrevivência e a mente estratégica do povo. Para ascender, ela ergueu o olhar para a muralha colossal. É preciso saber raciocinar e reagir em meio ao caos. Ela então estendeu a mão, e um murmúrio antigo escapou de seus lábios. Ue Okovonok, o Itneserp, Euki en Yof Odade. Dado foi me que presente o convoco eu. Eu convoco o presente que me foi dado. Ah, agora entendi. As palavras em língua anã ecoaram com um metal riscando pedra. No instante, o ao redor dela brilhou. As roupas simples se dissolveram em luz ofuscante. Cassie lutou para manter os olhos abertos, mas falhou miseravelmente. No lugar da blusa e... Ah, entendi porque o Casseto manteve o olho aberto. No lugar da blusa e calça de couro, uma armadura carmesim se formou. O metal pulsando com calor e poder. O colar de rubi em seu pescoço brilhou intensamente, refletindo nas ombreiras douradas e nas manoplas que se materializavam em suas mãos. Uma capa vermelha desceu por suas costas, tremulando com a corrente de mana que envolvia seu corpo. Por fim, um gesto em seu cajado surgiu. Um rubi flutuando entre o arco dourado na ponta, iluminando tudo ao redor com uma luz rubra e reverente. Então ela também possuía uma armadura anã. Não era de se espantar. O que era de se espantar, de fato, era o fato dela julgar necessário se equipar. Até Arissara, a Imperatriz de Osuya, não ousaria entrar naquela arena levianamente. Isso vai ser um ótimo teste. Morgan disse, ajustando os demolidores nos punhos, o som metálico do encaixe ecoou com um prenúncio. Eu convoco o presente que me foi dado. Um brilho vermelho envolveu Morgan e suas roupas tradicionais foram substituídas pela clássica armadura vermelha ossuyana, com a diferença nas duas ombreiras lupinas de olhos dourados que adoravam seus ombros. Uma elegante capa vermelha também caiu em suas costas. Peraí, a JV busca um buraco assim mais embaixo, né? Peraí. Esse ritmo da música é fora pra caralho. Ah, moleque, as armaduras dos dois, tô vendo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. E calma lá.
Hum. Deixa eu ver. Ah, deixa eu tentar cortar aqui. Oh, não tá cortando? Ah, foi. Pera aí, deixa eu botar aqui na parte de baixo. Eu acho que fica melhor. Pronto. Aí, ó, a armadura do Morgan e a da Arisara. Deixa o suco. O Cássio também. Hum. Deixa eu jogar aqui pro canto. Não, pera aí. Ah, tá aqui em cima. Bora continuar aqui. Consegui mostrar. Vamos lá, onde é que eu estava? Peraí. Aqui. Um brilho vermelho, papapá, limpeza no olhos dourados que adorava os seus ombros. Uma elegante capa vermelha também caiu em suas costas. Vamos ver como se saíram. Peraí, vamos ver como se sairiam se Dragnares e Elfos nos atacassem hoje. E a guerra começasse de verdade. Antes que alguém respondesse, o rugido dos portões interrompeu o grupo. O vento gélido da primeira arena invadiu o corredor, cortando como lâminas finais e levantando a poeira congelada do chão. Su levantou o microfone, o sorriso se transformando em um grito quase divino. Avancem! A voz dela se multiplicou por toda a cratera. Apenas aqueles que desejam superar seus próprios limites, aqueles que se recusam a ser apenas carne passageira, neste mundo, aqueles que querem ser imortais como ferro. A multidão respondeu em êxtase, e a arena de ferro tremeu. O desafio havia começado. Bora pro próximo. Capítulo 169, Nevasca. Com a abertura do portão espesso de ferro fundido, uma rajada de ar gélido varreu a entrada, espalhando neve sobre o pé dos que aguardavam junto de ventos cortantes em todas as direções. Por um breve instante, os desafiantes ficaram imóveis diante da vastidão branca que se revelava o início da corrida de ascensão. Espera aí, um homem de cerca de 27 anos gritou um surto nervoso. Quer dizer que não importa se eu desafiei o mais fraco da muralha de ferro, eu vou ter que lutar e sobreviver também contra os que os outros desafiaram? Um murmúrio de pânico se espalhou, olhares se cruzaram, e passos recuaram na neve. Ouvi que a Thunderblade foi desafiada, disse uma participante indignada. O quê? Outra respondeu, quase em desespero. Quem foi o lunático? Enquanto o burburinho crescia, o grupo dos príncipes se entreolhou em silêncio. Isso não é bom, murmurou Marco. Se entrar em pânico antes mesmo de começarmos, estamos perdidos. Sim, Bressara sentiu. Geralmente os desafiados querem encerrar tudo rápido. Só para voltar à Cidade de Ferro. Não perdem tempo procurando quem os chamou. Apenas eliminam o que vem pela frente.
Edgar coçou a cabeça e olhou para a Imperatriz. Mas o que isso muda? Se o título de Imperador é dado ao mais poderoso Josué, só você já não seria o suficiente para nos levar até a Cidade de Ferro? E Sarah lançou-lhe um olhar reprovador. Ali, percebendo o peso daquele olhar, interveio. O ponto não é esse, Red. Lembra o que ela disse? A Imperatriz quer causar um impacto, mostrar o que significa ascender. Se ela simplesmente nos carregar, o efeito se perde. Né? Caça deu de ombros, num meio sorriso ameaçando dar um passo para frente. Se é para complicar, então vamos complicar. Não, esperem, Grissário interrompeu, firme. Vocês não sobreviveriam se avançássemos sozinhos. Não sabemos quem pode surgir como desafio. Enquanto esse grupo não se alinhar como um único pelotão, não há como cumprir o que pretendo. Então motive-os. Ele cruzou os braços. Dê a eles a segurança de estar ao lado da Imperatriz. Infelizmente não é assim que funciona. Morgan respondeu por ela. A Imperatriz é a mais poderosa entre todos aqui. E por lei, quando o Imperador entra na arena, é proibido de ajudar qualquer um que avance. Paco soltou um suspiro pesado. Aí deu merda de vez. Antes de alguém respondesse, um estouro ensurdecedor ecoou pela arena. Um clarão cortou o ar, e uma voz grave se ergueu acima do caos. Se acalmem, gritou um homem de mão erguida. Me chamo Isaac. Me escutem! O silêncio se espalhou entre todos. Os ventos antes ensurdecedores pareciam se curvar à voz do homem que agora caminhava até o centro. Isaac tinha a pele pálida como ferro polido e os cabelos escuros curtos. Um grimório de capa metálica flutuava diante de sua mão, aberta, e as páginas virando sozinhas, cintilando em tons azulados como se respirassem junto a ele. Escutem! Sua voz soou calma, mas firme, reverberando por toda a arena como um eco controlado. Nenhum de vocês está aqui para sucumbir à covardia. Acima de tudo, ainda somos aqueles que os outros chamam de corajosos, não é? Os murmúrios cessaram. Todos pareciam sentir algo que não sabiam explicar. Uma leve pressão no ar, como se a presença de Isaac aquecesse seu peito e estabilizasse o medo. Não importa quem desafiou quem. Ele ergueu o braço e o Grimório girou lentamente, exalando um vapor branco que se misturava à neblina. Estamos todos presos no mesmo campo, diante dos mesmos deuses que assistem lá de cima, esperando ver quem cairá primeiro. Cada palavra, o som de seus passos ecoava pesado. Compassado, o vento gélido parecia ceder espaço à sua voz. Alguns desafiantes que tremiam começaram a respirar mais fundo. Se a Thunderblade está aqui, que venha. Se o próprio aço das muralhas tomar forma e descer para lutar, que venha também. Um leve sorriso cruzou seus lábios. Porque não é o nome do inimigo que define a vitória, é a derrota dele. O Grimório abriu-se por completo. Linhas brilhantes correram pelo chão gelado, formando runas que bruxuleavam sob os pés dos desafiantes. Ninguém questionou, ninguém se moveu, mas a sensação era clara. O ar tornara-se mais leve, a respiração mais fácil, o medo mais distante. Somos a fagulha que acende do ferro. Ele fechou o punho e as runas brilharam uma última vez antes de desaparecer. Que o frio nos prove, que o ácido dos Argentec fira nossos inimigos, e que a mana dos Arg os destruam. Um coro de voz respondeu sem que ninguém desse o comando. Gritos de motivação, lâminas erguidas, passos firmes. O caos se dissipou, substituído por uma energia coletiva, como se a arena de ferro pulsasse junto a eles. Tessaro observava em silêncio o olhar atento. Morgan murmurou baixinho, quase para si. Era isso que faltava. Isaac respirou fundo e, sem olhar para trás, anunciou. Que a corrida comece! Por um instante, ninguém se moveu. O eco das últimas palavras de Isaac ainda flutuava no ar como um feitiço invisível. Então o som de um único passo quebrou o silêncio. O som do próprio Isaac avançando. Em seguida, um segundo passo, depois outro e outro. O chão metálico em meio à neve da arena retumbou como um tambor de guerra. Em poucos segundos, a hesitação desapareceu. Os desafiantes começaram a correr. Primeiro em pequenos grupos, depois em fileiras improvisadas, e por fim como um único exército, unificado pelo mesmo instinto. O vento congelante rasgava os rostos, mas a sensação de frio parecia ter desaparecido. As runas que antes brilhavam sob os pés de todos tinham sumido, mas o eco da mana de Isaac ainda vibrava na pele,
como se o próprio ar tivesse sido moldado para empurrá-los para frente. As botas esmagavam a neve endurecida. O som metálico das armas e armaduras ecoava como um coro ritmado, quase hipnótico. O ar vibrava de determinação. Lissara observava tudo com um sorriso satisfeito, os olhos azuis refletindo a multidão em movimento. Ele os transformou como uma única lâmina, murmurou, a voz carregada de aprovação e orgulho contido. Era isso que ela queria que o Sia representasse. O grupo dos príncipes avançava junto, mantendo-se coeso como uma unidade treinada. Ao cruzar o arco que delimitava a primeira arena, o primeiro choque veio. O frio cortante que parecia atravessar as armaduras e cravar-se nos ossos. A neve se espalhava por todo o solo. E no alto, um céu artificial rugia com nuvens espessas, cuspindo flocos incessantes que cintilavam sob a luz azulada dos cristais suspensos nas bordas da arena. Vamos avançar, gritou um dos desafiantes da arena. A voz firme cortando o vento. A passagem para a próxima arena fica depois da montanha, bem no centro. Os desafiantes corriam como um verdadeiro pelotão, o chão tremendo sob a marcha sincronizada. Mas a harmonia se quebrou, quando uma figura solitária surgiu no horizonte branco, parada, imóvel, como uma estátua no meio da tempestade. Um homem negro, careca de barba espessa, trajando um sobretudo branco e luvas azuis, observava-os em silêncio. Sua presença, serena e firme, era tão fria quanto o vento que soprava dali. Quem é aquele cara? Perguntou um dos desafiantes sem reduzir o passo. Seja quem for, já estava aqui dentro, respondeu o outro, desembainhando a lâmina. É um dos cidadãos da Cidade de Ferro, um dos desafiados. Vamos acabar com ele. O vento soprou mais forte, levantando redemoinhos de neve ao redor do homem solitário. Ele ergueu lentamente o olhar, e o brilho gélido que emanou de seus olhos fez o ar congelar ao redor. Nenhuma palavra foi dita, mas todos entenderam. A corrida pela sobrevivência havia começado, e o inferno branco acabara de despertar. Para o próximo. E bebam água. Eu ia, porra. Aí deu o caralho mesmo. Mas tive que me segurar. Não, é bom, é bom. E aí, tipo, não fica repetitivo. Tipo, na primeira muralha é um V1. Na segunda, um V1 de novo. Esse daí acaba sendo um Battle Royale. Mais ou menos, um Battle Royale. Porque senão a galera que acabam se encontrando ali ia ter que se matar também. Mas deu pra entender o que eu tô me referindo. Tá, vamos lá. Continuar. Capítulo 170. Início da Guerra de Ferro. O vento gelado soprava com força, cortando a pele dos desafiantes, que avançavam pela neve. Diante deles, o homem permanecia imóvel e sozinho. Não importa quem ele é, contra todos nós, ele não vai conseguir fazer nada. Perdão. Isaac gritou, mantendo o ritmo e a moral do grupo. O estranho à frente sacou uma garrafa do interior de seu sobretudo branco. O líquido amarelado em seu interior se agitava com um balançar. Ele retirou um palito do bolso e o mergulhou na garrafa. Um instante depois, ela explodiu de dentro para fora com um estalo seco. Quando a fumaça dissipou, o líquido havia se solidificado. O homem sorriu. Picolé de suco de laranja, meu preferido. Mordeu o gelo e se deliciou com o sabor. Completamente alheio ao perigo. Os desafiantes se entreolharam confusos, mas continuaram correndo. O que esse cara tá fazendo? Gritou um deles na linha de frente. O homem levantou a cabeça, finalmente os encarando. Aí, pessoal. Sou o Bruno. Um tal de Diógenes me desafiou para acender. Ele deu uma mordida no picolé e apontou o palito como se fosse uma arma. Eu quero saber quem é o cara. Dá um pé na bunda dele e ir embora. Poderiam me dizer quem é o sujeito? Ele corria junto ao fluxo dos demais, mas seus olhos não paravam um segundo. Moveu-se rápido,
varrendo cada direção, frente, flancos diagonais até o céu. Cássia correndo ao lado, percebeu o comportamento metódico do irmão. O que está fazendo, Hellis? Hellis manteve o olhar atento enquanto respondia curto e direto. Pelo que posso estimar, somos cerca de 100 desafiantes, logo 100 oponentes a derrotar. São 4 arenas. Se a divisão for equilibrada, teremos cerca de 25 inimigos em cada uma. Cássia franziu o senho. Certo, faz sentido, mas e daí? No que isso muda? Hellis inspirou fundo, o olhar percorrendo novamente a vastidão branca ao redor. Essa arena de gelo é grande, talvez 5 km². O problema é que não há muitos lugares para se esconder na neve. O que quero dizer é que... Ele não terminou, um grito cortou o ar. Até parece que vão dizer quem é. Vamos todos acender juntos. Sai da frente se não quiser morrer. A voz ecoou entre as rajadas de vento. Bruno desviou o olhar para o homem que havia berrado. Seu rosto relaxou e ele fechou os olhos. Fechou o olho esquerdo, curvando o pescoço como um arqueiro prestes a soltar a corda. O palito de sua mão começou a congelar, criando uma camada cristalina reluzente. Com um simples peteleco, ele o lançou. O projétil cortou o ar rápido, limpo, mortal. A pressão do disparo ergueu o redemoinho de neve. O impacto rasgava armaduras e carne como se fossem papel. Abrindo um rastro de destruição rumo ao alvo, um dos desafiantes que corria perto demais do grupo dos príncipes. Bastou um relance para Cássia perceber. O homem estava logo atrás de Tali. Cássia reagiu no instinto. Em um único movimento, sacou a espada e com um estampido, a águia flamejante rompeu o ar. As chamas colidiram contra o palito congelado, explodindo em fagulhas e vapor. O projétil se desintegrou a poucos metros de Tali que, por um instante, sentiu o calor e o frio se chocarem no ar à sua frente. O pelotão ordenado parou de correr naquele momento, sentindo o baque do golpe de Bruno. Ei, tá maluco? Cássia gritou para Bruno. Vai acabar matando muita gente assim. Sem nem saber se esse cara aqui foi quem te desafiou. Bruno levou o dedo mindinho à orelha e coçou sem muita preocupação. Se não for, eu vou caçando até achar, respondeu seco. Melhor arrumar espaço na pilha. Cássia bufou com a resposta direta e sem escrúpulos do homem. Aposto que quando ele ver Irissara, ele vai ficar pianinho no canto dele. Cássia pensou consigo mesmo. Mas quando seus olhos varreram seus arredores, a Imperatriz havia desaparecido. O cara mandou um tô fora. Música de RPG. Música de guerra. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ah, tem uma ideia. Essa daqui é braba. Essa que eu tô botando. Eita. Peraí, cadê a parte que ela sumiu? Aqui. Peraí, Cássio falou num salto, seus olhos encontrando Morgan. Cadê a Imperatriz? Morgan deu de ombros. Ela deve ter ido na frente. Mas como é que é? Cássio estava boquiaberto. Ah, que foi? Não vai me dizer que tá com medinho. Morgan provocou. Medinho ou cá? Calma, Cass. Ele que interrompeu os olhos ainda varrendo o entorno. Cala a boca e preste atenção. Preste atenção em quê? Tali podia ter sido acertada. Cássio explodiu. E ele não fez nada. Por que eu faria? Morgan deu de ombros mais uma vez. Ela com certeza lidaria com aquilo com as próprias mãos. A soldada sentiu. Eu estava atenta. Conseguiria ricochetear o ataque com minha técnica de fogo. Mas agradeço de toda forma, Príncipe Cássio.
Junto da gratidão veio a frieza na voz de Tali. Mas Cassia não teve tempo para se apegar a isso. Pessoal, Eric gritou chamando a atenção de todos. De baixo, saltem! Assim que ele terminou de falar, um tremor tomou conta do solo sobre eles. O chão começou a trincar e a rachar. Um pilar de terra com vinhas pontiagudas irrompeu do solo com a grossura de um tronco de árvore milenar. Empalou alguns que não saíram a tempo com o aviso de Helic. O que foi isso? Marco perguntou do lado de Helic e Redger. Como pensei, não enfrentaremos um por um. Quem tiver querendo acabar logo com isso vai ter vindo até aqui na primeira arena. Helic concluiu. E para serem tão arrogantes assim, só pode ser porque acreditam ser monstros entre nós. Do topo do pilar, um homem de cabelos vermelhos e roupas de couro douradas se erguia por detrás da névoa de gelo que levantaram com o ataque. Quem dos malditos se chama Metin? Eu vim te buscar, desgraçado. Ele errou batendo seus braceletes únicos que estavam fixos em seus pulsos. Cassian, que estava do outro lado do pilar, mesmo que relutante, perguntou a Morga que estava do seu lado. Mesmo que eles saiam matando todo mundo, como que eles saberão que derrotaram o alvo certo? Bem, pelo que me lembro da última vez que acendi, eles anunciam uma vez a cada hora. Sério? Então, querendo ou não, temos que derrotar eles ou aguentar uma hora, não é? Exatamente. Mas esses dois aí não são lá grande coisa, Morga comentou. Como pode dizer isso? Ali falou, tirando neve dos cabelos. Olha o dano que causaram com um só golpe de cada. Relaxa, não se preocupe ainda. Morgan sorriu. Tem mais chegando. De cima! Alguém berrou. Do céu, uma chuva de estrelas em chama desabou, deixando rastros de fumaça enquanto caía sobre todo o pelotão. Eles se espalharam e quando as estrelas tocaram o chão, explosões surgiram. Bum, bum, bum. Chacalaca, bum. Pessoas que não foram explodidas instantaneamente foram arremessadas de um lado para o outro. Mas que merda! Cássia falou, se erguendo em meio à fumaça preta que se erguia. Ele estava separado de todos que conhecia. Estava apenas do lado de alguns desafiantes, desconhecidos. Eles são os temidos mísseis de Skander, falou uma mulher de rosto bonito, porém ensanguentado. Os cabelos negros caindo sobre os olhos se grudando no sangue. Ele desenvolveu a tecnologia de mísseis balísticos de curta distância. Sua invenção chegou a nível de Argentec em apenas 2 meses depois de sua criação devido ao alto poder destrutivo. Merda! A mulher chegou cuspindo sangue. Cássia correu até ela e apoiou a cabeça da mulher em seu colo, num gesto instintivo de compaixão e humanidade. Tem que saber qual é a sua intenção, Cássia. Calma aí, você vai sair dessa. Uma moça bonita como você não vai morrer num lugar como esse, ele falou com um sorriso nervoso. Mas com um olhar mais atento, ele percebeu algo que embrulhou seu estômago. As pernas da mulher estavam jogadas a 2 metros de distância, totalmente esmagadas. A mulher parecia não ser mais capaz de ouvir o que Cássio dizia. Com um olhar rápido, ele viu que sangue escorria de seus ouvidos. Seus tímpanos haviam sido estraçalhados pelo som do impacto. Eu desafiei porque achei que seria fácil detectá-lo e neutralizá-lo depois que sua munição acabasse. Mas não esperava ser atingida logo no seu primeiro ataque. Que azar. Os olhos dela começaram a se fechar lentamente, perdendo o brilho. Cássio ficou em choque por um momento, mas seu semblante ficou duro. Foi a primeira vez que ele viu uma vida se esvair diante dele de forma tão brutal. Ele não a conhecia e nem sabia quem ela era. Quem ela fora, mas ele sentiu uma raiva contida emergir de seu peito ao sentir o pulso inerte da bela mulher que morrera sem poder sequer se defender. Skander! Ele gritou. O homem que estava escondido atrás de uma duna de gelo ao lado de um lança-mísseis metálicos quadrado olhou diretamente para a Cássia sem ter detectado. Eu que te desafiei. Seu merda, vem me pegar! É impressão minha, o Cássio ele gritou no mesmo pique que o Guts grita Revenge! Ah, pô, nosso menino tem bom coração. Ele tem um coração muito grande.
Bebam água. Capítulo 171. Poder de fogo. Caralho. Se ela sobreviver, você ia ver o tamanho do coração do garoto. Que pariu. Passou pra caraca. Pô, olha o horário, cara. Não são nem 8 horas. Capítulo 171. E... Poder de fogo. A voz do príncipe herdeiro rasgou o ar gelado, até alcançar os ouvidos de Skander. Escondido atrás de uma duna de neve e gelo, ele lançou um olhar rápido para o objeto em seu pulso, com ponteiros prateados que faziam um som bem baixo de engrenagens trabalhando. Faltam 40 minutos para anunciarem quem venceu e poderá voltar à Cidade de Ferro, pensou. Com um ataque massivo de agora, devo ter eliminado uns 30% dos desafiantes. Sem contar os que aquele tal de Brono já aniquilou. Skander desviou o olhar para o lança-mísseis ao seu lado. A arma possuía uma carcaça grande, do tamanho de um CSR, mas bastaram alguns giros na válvula e o soltar de parafusos para que ele destacasse parte de disparo. Agora reduzida ao essencial, era leve o bastante para empunhar com as duas mãos. Uma peça portátil de destruição. As chances de meu desafio já estar entre os lotes são de uns 40%. Mas esse cara que gritou, ele franziu o senho. Será que é ele? Pelo que eu me lembro, o nome da notificação era feminino. Cassiana, eu acho. Pô, é muito parecido. Eu juro pelos deuses que você vai cair hoje. E meu nome não é Cassian. A voz ecoou outra vez, forte, vibrando no gelo e das dunas. Cassian, espera. Então eu entendi errado quando o soldado me entregou a notificação? Tá que pariu. Skander coçou a cabeça suspirando. Tanto faz, é só eliminar esse daí também. Na visão de Relic, que se esforçava para reconhecer onde estava após as explosões, ele só conseguia ouvir a voz do irmão gritando alguma coisa ao longe. O que ele está fazendo agora? Pensou entregado. Bem, pelo menos está vivo. Tem que encontrar o restante do grupo e sair logo dessa arena. A qualquer momento, mais desafiados podem aparecer. E num campo aberto como esse, seremos alvos fáceis. O príncipe mais jovem começou a caminhar pelo campo devastado, os olhos vasculhando entre corpos mutilados e destroços fumegantes. Foi tonto que uma presença familiar o fez parar. Uma mana conhecida. Ele se virou na direção para onde seus sentidos o guiavam e viu. Um homem com duas manoplas serrilhadas, que se estendiam até os antebraços. Avançava sobre a figura. Não um rosto conhecido, uma máscara conhecida. Ananda. A assassina desviava dos ataques com precisão sobre-humana, mas estranhamente não conjurava magia mesmo contra um inimigo que claramente empunhava o Argentec. Vem aqui, bonequinha. A voz esganiçada do homem arranhou os ouvidos de Relic. Deixa eu ver essa carinha por debaixo da máscara. Mas já aviso, se eu gostava, eu queria ver mais. O homem vestiu outra vez, as serras rugindo e cuspindo fumaça. Ananda recuou um passo. Fingiu um movimento à esquerda e no instante em que o adversário desequilibrou o corpo naquela direção, ela girou o punho e o atingiu pelo outro lado. A cimitarra abriu o abdômen dele num corte limpo. O grito rasgou o ar gelado. Com a lâmina ensanguentada, ela riu satisfeito por trás da máscara. Acabou, seu verme. Relic observava, atento tentando entender o funcionamento do poder dela. Mas antes que ele concluísse o pensamento, o homem ferido começou a gritar. Ah, pare, pare! Ele se contorcia, golpeando o ar, como se estivesse sendo atacado por algo invisível. Ananda não se movia, apenas o fitava. Sofra bastante antes de morrer. A voz era fria, vazia. Antes que ela pudesse dar o golpe final, Relic avançou. A lâmina dele riscou o ar e encontrou a dela, num choque de luz e aço. O impacto fez a neve se erguer. O que você está fazendo? Ananda perguntou, segurando a espada dele com firmeza. Eu estou do lado dos ascendentes agora. Por hora não somos inimigos. Sai fora. Relic sustentou o olhar, o semblante duro, e respondeu em tom baixo, mas carregado de raiva. O que você fez com a Anne, Phil e Nasha? De outro ponto da zona de combate, estrelas subiram em rastros de fumaça.
rumo ao céu e desapareceram sobre Cássia. Então aí está você, murmurou o príncipe, os olhos indo além dos mísseis, até o ponto de disparo. Os projéteis assoviavam cortando o ar, mas Cássia não recuou. Não muito pelo contrário, ele avançou. O aço foi sacado, e a águia flamejante ergueu suas asas pelo fio de sua lâmina. Ele se moveu em zigue-zague, desviando dos mísseis que explodiam após errar do alvo, até alcançar a duna de onde partiam. Lá um dos projéteis jazia na neve, uma espécie de visor piscando uma contagem regressiva em vermelho. Mas o que? Cássia franziu o senho, mas explosão veio antes que ele pudesse reagir. Do outro lado da duna, Skander surgiu entre a fumaça satisfeito. Agora sim, só esperar o anúncio de 30 minutos de voltar para casa. Vagentec se provou superior a um Argyn de novo. Sorriu vendo as chamas de ao longe. Tem certeza disso? Rugiu uma voz. Cássia afastou as chamas com um movimento dos braços, a barreira de fogo reluzindo ao redor dele, ileso. Quem diria? Disse com um meio sorriso. O treinamento da Imperatriz deu frutos bem antes do esperado. Skander recarregou o lança-mísseis portátil, recuando enquanto tentava mirar em Cássia. Mas o príncipe não lhe deu tempo. Com um avanço súbito, ele rompeu a distância entre eles. Olhar firme, o fogo dançando no fio de sua espada. Vou te mostrar o que é um verdadeiro poder de fogo. O golpe vem de diagonal, um arco incandescente que rasgou carne e aço. O estampido das chamas engoliu o grito de Skander, e o corpo do homem foi consumido pelo calor em meio à neve que derretia ao redor. Cássia observou o corpo crepitando em meio às chamas. Não sei o nome daquela bela moça, mas sabe que foi vingança, murmurou antes de erguer o olhar. Agora tenho que encontrar o restante do pessoal. Raktal está bem? Um arrepio percorreu sua espinha. Uma mana conhecida se aproximava e rápido. Cássia saltou para trás no instante que o corpo despencou do alto e se chocou com violência contra o solo. Ai, 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 ai. Gemeu Morgan, levantando-se enquanto coçava a cabeça. Enfrentar 5 portadores de armamentos tecnológicos e mágicos ao mesmo tempo talvez tenha sido um pouco ganancioso da minha parte. Cássia desviou o olhar para a direção de onde Morgan viera. 3 homens e 2 mulheres avançavam sobre a neve, armas em punhos e olhos famintos. Vamos pegá-lo. Quem derrubar o Iron Fist vai ter moral do caralho na Cidade de Ferro. Um deles berrou. Morgan abriu um sorriso preguiçoso e lançou um olhar de soslaio a Cássia. E aí, Alteza? Quer assistir um show? É esse daqui. É tiro, porrada e bomba, né? É o que tá rolando. Pronto. Próximo capítulo promete, literalmente. Teve tiro, porrada e bomba. Pronto. Agora, me aguardem para o próximo episódio, que vai ser... Não sei, semana que vem. De Argyn Imperium vai ser semana que vem. Mas, no decorrer da semana, eu vou postando outros episódios de outras light novels. Eu vou criar playlist pra cada. Cada episódio vai ser o momento que eu li ela em live. Então, o resumo vai ser esse. Isso aí, fiquem com Deus, nos veremos na próxima.